O divórcio é um processo muito mais emocional até do que jurídico. As questões jurídicas, elas tendem a ser até simples. O que a gente precisa de fazer é dar o endereçamento correto para cada questão. O que fizemos ao longo desses 40 anos foi judicializar as questões da emoção, judicializar o ressentimento. A ideia é que muita gente já aprendeu, ou porque são filhos de um divórcio, ou porque tem uma experiência de um primo, de um irmão, de algum colega de trabalho, que os processos de família são processos sem vencedores. Todos perdem. Olivia Furst, muito bom ter você aqui. Acho que vai ser uma das entrevistas mais importantes para mim. Eu quase saquei da bolsa uma listinha. Por quê? Olivia é advogada, é presidente das práticas colaborativas da OAB, participou da indenização das famílias no a trágica queda do voo da Air France e também trabalha muito focada com o divórcio colaborativo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não vou tratar você de senhora, porque é uma gata nova e eu sou, enfim, muito desabada com as palavras, então vamos aqui fazer uma coisa relax. Ótimo. Então, o que é o divórcio colaborativo? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, um privilégio, uma honra estar aqui falando de um tema que eu acredito muito, que eu sou muito apaixonada, então muito obrigada pela oportunidade, Kika. O divórcio colaborativo, a gente, antes até de começar a falar, queria lembrar que agora, nesse ano de 2017, o divórcio, a lei que aprovou o divórcio no Brasil está completando 40 anos. Nossa, eu não posso nem imaginar como seria antes, né? A mulher ficava condenada a um casamento falido ali, né? Exato. As pessoas podiam até se separar. Sim. Tá? Mas elas separavam de pertenciam corpos. ainda juridicamente umas às outras. Elas não podiam casar de novo. Então as uniões elas iam se formando e não eram reconhecidas pelo Estado. Você tinha aí as concubinas, os filhos ilegítimos, tidos fora do casamento. Né? Porque você separava de corpo, você dividia o patrimônio, mas o matrimônio, o casamento era indissolúvel. As pessoas não se separavam nunca. Só em 77 a gente conquistou esse direito. E nessa trajetória do divórcio, a gente precisa fazer uma reflexão do que foram esses 40 anos, como a gente, como a sociedade, como a gente vem lidando com o divórcio e qual é o futuro, né, do divórcio no Brasil. E aí vem o divórcio colaborativo como uma maturidade do Instituto, um aprendizado ao longo desses 40 anos. A gente percebeu que o divórcio é uma conquista da nossa sociedade. A gente lutou muito por esse direito. Tá? Mas eu acho que mais do que isso, por tudo que eu li nas muitas entrevistas que você já deu, você é bem famosa. Adorei obrigada. Isso. Eu percebi que muitos casais, eles colocam no colo da justiça a decisão de resolver a vida deles, quase como uma infantilidade humana, esperando o aval de um poder maior. Exatamente, mas sabe por quê, Kika, que isso aconteceu? Porque durante muito tempo, nos processos de divórcio, se discutiu a culpa pelo fim do casamento. Isso tinha consequências práticas, né? Então era uma acusação mútua de quem era o responsável pelo fim do casamento. Como é que você separa ali a luz da lei a emoção do que deve ser feito? E só mais um adendo. O que pode demorar de 5 a 7 anos, você diz resolver entre 3 e 10 meses. Mágica? Não, trabalho duro. Trabalho duro, um trabalho que precisa de 2 pilares. O divórcio colaborativo tem 2 pilares. O primeiro é não tratar as pessoas como necessariamente inimigas. Um casal, uma família que enfrentando uma situação de crise, não necessariamente são inimigos. Então, um olhar não adversarial, um olhar
para uma família que precisa de ser redesenhada, reorganizada, é necessário para o advogado. E 2, a multidisciplinariedade. O advogado de família não é meio psicólogo. O advogado de família não dá conta de todas as questões. O divórcio é um processo muito mais emocional até do que jurídico. As questões jurídicas, elas tendem a ser até simples. O que a gente precisa de fazer é dar o endereçamento correto para cada questão. O que fizemos ao longo desses 40 anos foi judicializar as questões da emoção, judicializar o ressentimento. Tudo bem, mas e se o casal é bélico e permanece bélico? O negócio, ok, tem um objetivo que é arrumar aquela vida do casal para libertá-los, mas eles querem ver sangue. Como é que você entra aí com... Olha só, na verdade, as pessoas quando estão enfrentando um processo de divórcio, de separação, em geral, elas estão na sua pior versão. Elas estão no momento de baixa, de embotamento emocional, elas estão falando coisas que elas próprias depois repensam, não acreditam, estão embotadas pela dor. Então, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa nesse momento é encontrar alguém que concorde com ela e registre isso numa petição inicial. A pior coisa, o ideal é você acolher a pessoa, trabalhar em parceria, que é a proposta do divórcio colaborativo, com psicólogos, com terapeutas, para dar esse acolhimento e dar o suporte emocional que essas pessoas precisam. Eu super entendo, tanto é que eu li que essa prática multidisciplinar, você trabalha com consultor financeiro, você trabalha com psicoterapeuta, você trabalha com neurolinguístico, tem de alguma forma aí uma entourage perto de você. Mas eu também queria fazer 2 perguntas com relação a isso. O custo não fica mais alto e a pessoa não pula sem rede? Porque pensa comigo, se ela tá ali naquela coisa bélica, que ela precisa resolver, mas ela não quer olhar uma série de coisas pessoais, que ela vai se confrontar na hora que o psicólogo entra, ele vai mexer no lodo, a caixa preta de Pandora vai abrir. Será que a pessoa está preparada para se encontrar com ela? Porque às vezes é muito mais fácil você brigar, espernear, ser completamente vociferante do que você ser calmo, introspectivo, sereno e ao mesmo tempo ter uma compreensão do todo. É quase como uma pessoa elevada. Como é que você entra no meio de uma confusão e faz tudo ficar Papai Noel? Não, não é Papai Noel, não é mágica. Aliás, eu devolvo até a pergunta. Algumas pessoas chegam às vezes, não, porque o juiz vai decidir, porque o juiz vai fazer o justo. Aí eu pergunto, você acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa? Porque não existe mais o juiz, o judiciário. É um ser humano como outro qualquer, que tem as suas convicções e que vai tomar uma decisão sem conhecer as peculiaridades de cada família. Então você me fez uma pergunta com duplo sentido. Sim, a primeira, qual é o custo? Eu te digo que todos esses profissionais, eles atuam como assessores, como consultores. A cobrança é menor, é por hora, e a gente atua preventivamente para evitar que se instaure um litígio, os danos psicológicos, que ao longo de um processo causam e deixam marcas, às vezes, que não saem mais. Então, o custo, ele se você dimensionar o tempo de um processo, quanto se paga de honorários advocatícios, o tratamento psicológico para curar o trauma de uma separação litigiosa, o custo com uma partilha mal feita. Não, e sobretudo dos filhos pequenos, porque você atua naquele núcleo todo. Então acaba respingando na criança, que em tese verdadeiramente não tem nada a ver com isso, e o dano é irreversível. Exato, né? E você acaba tendo entendo, esse custo. Mas eu não entendi uma coisa do divórcio colaborativo também. Mas eu quero te responder só outra pergunta. Ok, então termina. Da questão emocional. Você falou de abrir a caixa de Pandora e tudo mais. É verdade, é difícil. O processo colaborativo, ele exige uma autoimplicação. As pessoas têm que se envolver naquilo. Agora, o papel dos terapeutas e psicólogos não é uma imersão existencial, é um assessoramento pontual para viabilizar o divórcio da melhor maneira possível. Tá? É uma transição para dar um suporte emocional para aquelas pessoas naquela situação. Então, eles atuam como coaches do divórcio. Tá? Cada um pode ter seu terapeuta, seu analista, é um outro tipo de trabalho. Essas pessoas integram a minha equipe para me ajudar a compreender como advogada qual é o contexto emocional que aquelas pessoas estão inseridas. Porque eu tenho que estar atenta
Qual é a dinâmica? Eu tenho que cuidar daquele relacionamento. São pais, às vezes, que têm um filho pequeno. Tudo bem, mas eu não entendi uma coisa. Um briga com o outro. Certo. Você atua nos dois ou você responde a um? Porque eu também li em algum lugar que você faz um pacto com o advogado do outro lado, que ninguém pode, como se diz aquele ajuizar termo? Um processo. Isso, você vê que eu sou péssima com esses nomes. Ajuizar um processo mutuamente. Vocês ficam, né, de camarote, olhando a situação e dando os instrumentos, e de alguma forma vocês fazem uma trégua de paz. Exato. Como é isso? Você acabou de descrever o divórcio colaborativo. A ideia é que muita gente já aprendeu, ou porque são filhos de um divórcio, ou porque tem uma experiência de um primo, de um irmão, de algum colega de trabalho, que os processos de família são processos sem vencedores. Todos perdem. Tá? Então, muitas vezes, não conseguem conversar, não conseguem se olhar, estão com ódio, ouvir a voz do outro, não consigo nem estar na mesma sala. Mas não queria briga. Não queria ter que entrar por aquele caminho, para o juiz. Nossos filhos, eles têm uma história. Não queria brigar, não consigo, não vejo luz no fim do túnel, mas queria evitar a briga. Isso eu ouço diariamente há muito tempo. Não estão conseguindo. Então, o que essas pessoas vêm buscar? Uma tentativa. Sim, mas e o outro lado? O divórcio colaborativo. Cada um tem que ter o seu advogado. Mas ambos colaborativos? Exatamente. Ah, e aí, entendi. Porque eu fiquei pensando perfeito. Que era murro em ponta de faca. O outro quer brigar e você quer conciliar, como é que fica? Essa prática já está difundida, ela foi vencedora do Prêmio Novari em 2013, ela já está multiplicada por todo o país, então você encontra, existe um site, depois eu posso passar, enfim, eu quero. Para você poder encontrar um advogado colaborativo perto de você, então na Bahia, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, em Minas, Uber. Tá? Você Uber. digita lá e acha. Então, o que esses advogados fazem? Eles assinam um termo de não litigância, que é a expressão. Eles se comprometem a, naquele caso específico, não ajuizar um processo. Então, a gente deixa de se ver como uma ameaça. Eu não sou, como advogada do seu ex-marido, uma ameaça para você. Entende? Nem para o seu advogado. A gente elimina a possibilidade de ajuizar um litígio, de ajuizar um... Porque aí como é que a gente pode pensar em soluções criativas? A gente não consegue, porque qualquer coisa que se diga pode amanhã constar dos autos de um processo. Então a gente não vai conseguir pensar nesse enigma, nessa dificuldade de revolver essas questões emocionais, as financeiras, cuidar do filho e da mágoa e da dor pelo fim do casamento. Como é que a gente dá conta dessa complexidade, dessa gama de questões, né, se a gente tem medo? Então, o que faz a advocacia colaborativa é botar um advogado trabalhando em parceria com o outro e não um advogado trabalhando contra, porque que a priori a gente... Então, assim, eu quero ajudar, estou usando você como exemplo porque a gente está aqui, você a realizar o melhor divórcio possível, no menor tempo, cuidando dos seus filhos, poupando seus recursos e mantendo uma relação civilizada com aquele que foi seu parceiro, sua parceira, que é o pai dos seus filhos. Ai, se eu tivesse te conhecido antes. Mulher 50 a mais e o que ela deve fazer juridicamente? Existe meio que uma bula para todo mundo? Não, uma bula para todo mundo não existe, tá? Eu acho que a gente tem que pensar na... Eu gosto dessa ideia que eu tenho visto nas mulheres de 50, as mulheres que vão buscar até se separar e recomeçar uma história. Eu vejo muito assim, não é meu companheiro, me põe para baixo, quero viver a minha vida plenamente, né? Eu acho que a gente tem isso. E acho que agarrar a vida ali na crina da vida e se apropriar. É isso que a prática colaborativa, é isso que todo esse trabalho faz. Vou chegar lá. Juridicamente, esse cara, você arrumou esse novo cara. Aí você tá louco, escandicida por ele, o sexo é selvagem, que maravilha, tenho 25 anos, viajo, faço. Passaram 6 meses. Pela lei, ele já é o quê? O tal da união estável. Aí começa... Pois é, eu acho que tem uma coisa, que era isso que eu estava querendo dizer, desse protagonismo. Então, assim, o que é minha vida? Eu preciso de enfrentar essa parte prática, porque tem consequências. Amanhã, ele vai querer dividir um patrimônio comigo. Então, é importante fazer um pacto antinupcial ou estabelecer a união estável, mesmo já que você dividindo não o regime case. de bens.
mesmo que você não case. Porque se você for morar junto, quanto tempo é uma a lei união dá para união estável? Ela começa em quê? 2 dias ou 6 meses? Depende. O que tem que ficar demonstrado é se o outro, algum dos dois, deixou de ter uma casa, veio morar junto e aquele par passa a se apresentar para a sociedade como uma família, como um casal, temos uma união estável. Tá? Então, assim, há quem confunda muito isso. Namoro, união estável. Dizem que a gente agora tem que ir lá, tá namorando, faz um contrato de namoro, porque o Estado, a gente não sabe, pode ter uma discussão. Então, para evitar o problema, vai e faz uma união estável dividindo os bens, ou vai estabelece aonde? No cartório? No cartório e faz uma escritura pública em relação a isso. Por exemplo, deixar um testamento. Como é que eu quero deixar o meu patrimônio? E você pode mudar o testamento a cada minuto. Isso é um ato não é unilateral de vontade. E uma coisa importante que as pessoas estão esquecendo é que a gente está envelhecendo. É isso. Né? E a gente está vivendo mais. Pensar na nossa velhice. Então existe uma coisa chamada testamento vital. É você dizer, por exemplo, quem que você gostaria que se encarregasse dos seus cuidados em alguma situação, de você ficar fora do ar, de acontecer alguma coisa com você ou administrar os seus bens, até para evitar, a gente vê isso acontecer cada vez mais, infelizmente, a briga dos filhos, quem administra as contas do papai, da mamãe, aí um acha que tem que seguir por uma linha de tratamento, aí já vi gente botando câmera para evitar que dessem um remédio porque o outro irmão é contra. Então, assim, imagina uma pessoa na velhice, no fim da vida, nessa situação. Então, o que tem uma ferramenta nova para cuidar disso, que as pessoas pouco conhecem, é o testamento vital. É você dizer como que você quer que a sua vida seja organizada quando você está lúcido, quando você está ainda plena das suas faculdades mentais e se acontecer alguma coisa com você, até onde você quer ir, enfim. E aí que eu te falo do protagonismo. A gente tem, e eu acho que é disso que a gente, nesse ponto que a gente trabalha, quer dizer, que é fortalecendo, é mantendo a pessoa, a mulher, protagonista da sua história, senhora da sua história. As coisas, elas são como são porque eu quis assim. Não porque um juiz decidiu ou porque os meus filhos, porque eu assumi e eu conduzo aqui a minha... Enfim, eu gosto dessa ideia do protagonismo, da autonomia e porque eu escolhi esse caminho. Quando você está num trabalho e você consegue ter êxito nele, normalmente as pessoas brindam e eu queria te oferecer um brinde aqui pela nossa conversa, esse é para você, mas eu queria que você repetisse uma história que você falou, que às vezes, dentro do direito, principalmente esse conflitante, não há esse tim-tim. Então explica um pouco isso para mim enquanto a gente bebe, claro, tim-tim. Tim-tim, saúde. Num processo de família, envolvendo uma família, relações, afetos, como eu disse antes, não existem vencedores, tá? Então, mesmo ganhando a causa, a gente não sai, como em outras causas cíveis, comerciais, que depois todo mundo sai para comemorar a vitória. Numa causa de família, eu nunca brindei com o cliente. Mas você brinda em casa sozinha? Sozinha, com meu marido, com os meus amigos, com certeza. A gente se descola da real necessidade da pessoa, do cliente, e vira um jogo, o jogo do processo. E o que significa ganhar no processo? Quantas vezes eu cheguei para um cliente e falei, o que significa ganhar a guarda para você? O que significa pagar menos pensão do que é necessário? O que significa fazer uma partilha, né, desequilibrada, injusta, ou que moralmente a gente sabe, porque você está magoado, porque você está magoada, você está trazendo uma conta que não tem, né? Então, assim, o que eu tento fazer não é mágica de novo, mas é tentar chamar as pessoas e botar os dois pés no chão, porque eu acho que assim eu presto um serviço melhor do que entrar na onda. Ela está no direito de sair da casinha, eu não. Como advogada, eu tenho que ajudar ela a centrar e a tomar as melhores decisões possíveis num tempo de crise, tá? Então, a gente brinda depois, quando os clientes voltam para mim e falam, olha, a gente está separado e a gente consegue conversar, nossa filha está ótima, nosso filho vai e vem, aí eu brindo. Outro dia mesmo brindei, recebi um casal que veio com a filha e eu comprei sorvete e a gente conversou e eles tinham conseguido, enfim, rearranjar a situação lá, entender o que é guarda compartilhada, né? E não foi fácil. Com certeza. Mas é um processo, né? É uma construção. Então, nisso eu brindo.
quero ter seu telefone celular e ser sua amiga para sempre. Obrigada. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, foi um prazer.